Vamos mudar de assunto agora. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Uma data para lembrar que informação salva vidas e que a prevenção ainda é o caminho mais seguro. Um tema sério, mas que merece ser tratado com clareza, acolhimento e sem rodeios. Por isso, nós convidamos o urologista, Dr. Hugo Luiz, para explicar o que cada homem precisa saber e mostrar que cuidar da saúde é um ato de coragem e de amor próprio, não é mesmo, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde a todos. Hoje, especialmente, né? Novembro é azul, mas a gente escolheu justamente hoje, dia 17, para tratar desse assunto. E eu gostaria de começar perguntando, pela sua experiência clínica, se ainda é um tabu, se ainda há muita resistência por parte dos homens em buscarem esse tipo de exame da próstata. Perfeitamente. Bem, hoje já mudou bastante essa cultura masculina em relação à própria saúde, num contexto geral, assim como em relação ao câncer de próstata. Antigamente nós tínhamos bastante resistência. Eu acredito que com a atividade da mídia, o esclarecimento da população, cada vez mais os homens estão procurando atendimento. Em alguns casos, até mesmo estimulados pelas suas mulheres. Maravilha. Em que idade o homem deve começar a fazer o exame? Em geral, nossos protocolos, eles orientam a partir de 50 anos para todos. Aqueles homens que têm câncer de próstata, de histórico familiar, esses exames devem ser iniciados a partir dos 45 anos de idade. No geral, no dia a dia da clínica, a partir dos 40 anos, eu pessoalmente já começo a solicitar o PSA. Ou se eventualmente apresentar algum tipo de sintoma. O senhor pode diferenciar o que é o PSA e o toque retal? Assim, se um exclui o outro? Perfeitamente. O PSA, ele é um exame de sangue. O PSA é uma substância produzida pela próstata que, em casos de inflamação ou de câncer de próstata, ele pode estar aumentado. Então, nesse caso, é o exame inicial de triagem que nós realizamos. O toque retal é um exame digital feito através do reto do paciente, onde a gente sente a próstata, a consistência e se tem alguma nodulação. Doutor, existe uma forma de prevenir no dia a dia o câncer de próstata? Bem, na verdade, para falar em prevenção, nós temos que conhecer os fatores de risco, né? Então, hoje, homens acima de 50 anos de idade, que seria o fator de risco principal, um histórico familiar em relação a pessoas de primeiro grau, né? Então, essas pacientes têm 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver o tumor de próstata. E as condições e hábitos de vida. Então, por exemplo, alimentação rica em gorduras saturadas, como, por exemplo, carne processada e até mesmo frituras. Obesidade, esses pacientes desenvolvem a doença normalmente no seu estágio de um grau mais avançado. E a atividade física. Então, o sedentarismo também é um fator de risco. Então, quando nós falamos em prevenção, nós estamos falando em uma condição e estilo de vida mais saudável e a realização dos exames de triagem, justamente para que você identifique os casos em que a doença está iniciando, né, no estágio inicial. E o senhor percebe também que os homens, eles escondem isso a partir de um diagnóstico? Tem vergonha, constrangimento de dizer que está em tratamento ou que precisa tratar? Essa é uma pergunta interessante porque justamente, culturalmente, né, as pessoas têm em relação ao câncer de próstata e o tratamento algumas complicações, como por exemplo incontinência urinária e disfunção erétil. Dado isso, elas procuram justamente ocultar um pouco porque parece que o diagnóstico e o tratamento da doença indiretamente significa que ele vai apresentar esse tipo de sequelas, o que não é mais realidade. Por que não é mais realidade? A medicina avançou bastante na urologia, principalmente em termos de câncer de próstata, porque hoje a tecnologia permite que você trate a próstata do paciente sem lesar as estruturas ao redor, como por exemplo o esfíncter da uretra, que é o músculo que segura o xixi, assim como os nervos erigentes, que são os nervos que vão para o pênis para dar função de ereção. Com a preservação desses órgãos nobres, vamos assim dizer, essas sequelas já não ocorrem mais. E o que nos permite fazer isso é justamente a tecnologia que hoje avançou bastante. E é possível reverter ou reabilitar quem passou por esses problemas? Sim, aqueles pacientes que apresentam as sequelas, seja na questão da incontinência ou da impotência, existem tratamentos. Na questão da incontinência, por exemplo, desde fisioterapia pélvica até mesmo alguns medicamentos, assim como na questão da função de ereção do paciente. Aí, nesse caso, depende exatamente como essas estruturas nobres foram ou não preservadas, se foram muito ou pouco danificadas durante o procedimento. E, doutor, em relação, existe também uma dúvida, até uma certa polêmica em relação a se fazer biópsia
né, da próstata, que pode desencadear um problema maior. Às vezes estava ali, digamos, incubado o câncer e ao mexer naquilo pode se espalhar para o resto do corpo. Qual a sua visão sobre isso? Em termos de câncer de próstata, isso é mito. Tá? O tumor de próstata ele não tem a característica de se implantar no trajeto da biópsia. Assim como, por exemplo, as pessoas conhecem o câncer de mama, que é feito uma biópsia por punção, e o tumor de mama também não tem característica de se implantar no trajeto da onde foi feita a biópsia. Então, a biópsia de próstata ela é perfeitamente segura, assim como as demais biópsias, e existem, de fato, alguns tipos de tumores, como na urologia, o câncer de testículo, que ele pode se implantar no trajeto. Por isso, nesses casos, não é feita a biópsia. Mas em termos de câncer de próstata, posso assegurar que é mito essa situação de que o fato de fazer biópsia vai disseminar a doença. Informação importante. Chegou participação no nosso WhatsApp também, a produção separou? Olha, fui no postinho para fazer um exame de próstata. A doutora disse que era para eu fazer só se estivesse com alguma dificuldade para urinar. Senão, não precisaria fazer o exame preventivo. Achei estranho. O Jeff participando conosco, pela foto, parece jovem, né? Mas ele não disse a idade. Perfeitamente. Só vamos reforçar, então, essa questão. Tem relação com a idade? Ou no caso dele, que ele quis fazer o preventivo? O fator de risco principal é a idade. Então, acima dos 50 anos, tendo aquelas características, aqueles pormenores que nós falamos anteriormente, que é o histórico familiar, que nós começamos os exames de triagem a partir dos 45 anos de idade. Com relação aos sintomas, o tumor de próstata, inicialmente, ele é assintomático. E com o envelhecimento, é natural que a próstata cresça. Como ela fica em volta do canal da uretra, eventualmente ela pode reduzir a pressão do jato urinário, aumentar a frequência com que o paciente vai ao banheiro e até mesmo apresentar dificuldade para urinar. Isso é inerente à idade e ao crescimento da próstata, que coincidentemente ocorre a partir dos 50 anos e que pode vir ou não junto ao câncer de próstata. Mas o câncer em si, inicialmente, ele não dá sintoma. Por isso, da importância dos exames de triagem preventivos ou anuais. Levantar muito à noite para urinar pode ser um sintoma, então, do aumento da próstata. Perfeitamente. Não relacionado ao câncer. A chamada hiperplasia prostática benigna. Isso é muito frequente após os 50, 60 anos de idade, que não necessariamente quer dizer câncer de próstata. Maravilha. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp? Vamos lá. Olha, meu marido descobriu câncer de próstata no ano passado, no final do mês de outubro. Em fevereiro, ele fez uma cirurgia robótica e está curado, fazendo exames a cada 3 meses. Dulcineia participando conosco e trazendo aí um relato importante, né, doutor? Perfeitamente. De que é importante fazer o diagnóstico e encarar o tratamento. Na verdade, como eu disse anteriormente, a tecnologia evoluiu muito em termos de câncer de próstata. E, de fato, a cirurgia robótica, ela permite uma visão magnificada, uma melhor identificação das estruturas e a dissecção dos tecidos, devido à delicadeza com que e o refinamento com que as pinças dissecam essas estruturas, não há lesão de esfíncter ou dos nervos erigentes. Então, a recuperação do paciente realmente ela é mais rápida, o sangramento é menor ou praticamente inexistente, além do que a reconstrução e a preservação dessas estruturas permite que o paciente volte às atividades cotidianas laborais com precocidade. E que recado o senhor dá aqui de viva voz, que o senhor costuma falar no seu consultório, para quem está nos assistindo e ainda tem esse medo ou essa vergonha de buscar ajuda? Bem, na verdade, a nossa saúde ou a preservação da nossa saúde só depende de nós mesmos, né? Então, assim, não podemos ter receio de identificar ou de buscar eventuais alterações. Temos que fazer nossos exames anuais e, quando aparecem essas alterações, nós temos a oportunidade de tratar e ser curado. Que eu acredito que seja o principal objetivo de quem acaba identificando a doença. Então, a mensagem final é rastreamento, exames de prevenção ou de rastreamento. Maravilha, doutor Hugo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. Boa tarde. Seja sempre bem-vindo.